O que traz as pessoas, o que motiva as pessoas a procurarem essa área, na minha opinião, é a curiosidade. É um serviço normal, igual o outro qualquer. Amo o que eu faço, não a violência. Eu gosto da parte científica, de desenvolver meios de poder elucidar alguns casos para a justiça. Qualquer detalhe faz toda a diferença e isso me prende, porque eu não tenho rotina no meu serviço. Você tem que se doar 100%. Porque não adianta, se a gente não levar esse trabalho com leveza, você fica louco. Nasci com a certeza de que a morte seria o fim. Ainda assim, a questão é para onde eu vou. Mas quem são essas pessoas em torno de mim? O corpo que estive foi tudo que restou. Meu primeiro contato com corpos foi com 8 anos, a primeira vez um corpo, né? Um corpo humano, sem vida, e eu achei aquilo sensacional. Foi muito legal, acho que foi o dia mais feliz da minha vida. A primeira exumação que eu fiz foi no cemitério do Quarta Parada. E eu lembro o rapaz que já era veterano lá, que eu acompanhei a exumação com ele, na hora que ele quebrou a parede e ele puxou o caixão para fora, eu quis sair correndo, meu. Lógico. Quer dizer, a ignorância do ser humano. Sair correndo por causa do quê? Por causa de um monte de osso que não ia fazer nada para você? Nos primeiros dias eu fiquei meio tremendo, né? Quando eu ia cortar um cadáver, eu ficava tremendo, com medo de eu cortar a pele. Principalmente quando eu ia cortar a frase para descer para baixo, eu subir para cima, eu com medo de furar os olhos do cadáver. Eu atendo ocorrência desde que a pessoa acabou de morrer. Então que a gente fala que a pessoa está natural ainda, está quente, tem movimentos e tudo mais. Até pessoas que morreu há mais de semanas, que já está inchada, já está cheirando, já está em putrefação. Então não é natural e não é agradável. Entendeu? Ocorrências de corpo em putrefação não é nada agradável, não é cheiroso, não é uma imagem bonita de se ver. Mas procuramos sempre ver isso como um instrumento de trabalho, um objeto. Eu trabalho, sou há 30 anos perito, estou aqui na nossa equipe há mais ou menos 15 anos, eu sou chefe do Instituto. A gente faz perícias nas várias áreas envolvendo o corpo, no local a morte, né? No caso de homicídio, no caso de acidente de trânsito, no caso de suicídio. E também a gente faz as chamadas perícias indiretas, né, em locais de crimes e muitas vezes o corpo também já foi removido. Minha profissão, eu sou fotógrafo técnico pericial e eu estou aproximadamente 11 anos na carreira. Comecei em 2004, com aproximadamente 19 anos. Como meu pai é perito criminal, eu tinha bastante contato com ele, acompanhava ele no serviço em casa, na produção de laudo, via as fotografias de local de crime, comecei a me interessar por isso, comecei a pesquisar e depois eu comecei a acompanhar a polícia científica. Né? Eu sou médico legista há 25 anos. Além da parte burocrática, como coordenador, eu faço os exames de corpo de delito, que perfazem 92% em vivo, e 8%, 7% dos exames necroscópicos, em morto. A gente pode dividir didaticamente a morte em morte natural, que ocorre por um fenômeno, uma doença física, enfim, um fenômeno natural, e as mortes que nós chamamos de causas externas. Então o IML vai investigar e vai determinar exatamente a causa do óbito e encaminhar um laudo para que constitua o inquérito policial. Quando eu entrei aqui, minha profissão era abrir os corpos, fazer a necrópsia. O médico chegava aqui de manhã cedo, meu serviço era, chegava, dava banho de defunto,
Depois ia tirar a pressão digital, quando o médico chegava, já estava tudo aqui na hora para fazer a autópsia. Eu sou tanatopraxista há 10 anos. Atuo no setor funerário e, além de atuar no setor funerário, ainda dou cursos no setor, né? Tenho a minha escola. A tanatopraxia ela é um processo de conservação e asepsia do corpo, né? A gente higieniza e faz todo um processo para que a família possa velar aquele corpo com segurança. E a necromaquiagem seria a finalização desse trabalho, né? Para deixar o corpo apresentável, para que a família possa velar e se despedir com todas as honras, né? que ela merece. A minha função aqui é agente de apoio motorista e eu estou nessa função há 38 anos. Quando eu entrei no serviço funerário, eu entrei como aprendiz de forrador de urnas e caixões. Aí passei a forrar urnas e caixões, depois separei caixões, aí fui servir flores e artigos religiosos, vim para o tráfego e fui motorista, fui expedidor, que expedidor no caso é aquele que solta o serviço, né? E me encontro aqui até hoje. Eu trabalhei uns 10 anos mais ou menos no cemitério, depois eu vim para o crematório, comecei a trabalhar de operador de forno e estou até hoje, mais ou menos uns 28 anos. Minha função é colocar os corpos no forno para cremar. Hoje nós somos agentes de apoio. Porque é muito errado as pessoas falar, por exemplo, o coveiro, né? Quer dizer, na realidade, coveiro, né? Porque abre cova, né? Quem abre cova é o quê? Não é engenheiro, é um coveiro. Eu chego de manhã e vou abrir 4 covas, todo dia. Eu vou tirar 4 corpos para dar lugar para os outros sepultamentos que vão estar chegando. Isso é todo dia. Então, meu dia a dia é esse: abrir cova, exumar os corpos, fazer sepultamento. Meu dia a dia é esse, não tem outra coisa, é só isso. Nós temos 22 cemitérios municipais e 19 particulares. A gente tem esse número de contratações diários, né, que é uma média de 200, uma média de 6.000 contratações por mês e 72.000 por ano. A autarquia tem uma arrecadação média de 10 milhões por mês com esse mercado. É uma coisa que a gente falar assim fica até desagradável, né? É até pecado, me perdoa, mas né? Quando você chega aqui e fala assim, tem alguma coisa, os caras falam não, você fica triste. É o costume, você viu? Aqui você pega um vício com aquilo. A morte, para mim, ela é minha amiga. A morte é minha amiga, eu não consigo definir ela de outra forma. Se ela fosse uma pessoa, ela ia ser a minha melhor amiga. Porque é com ela que eu vivo, é com ela que eu me sustento, é com ela que eu lido com os meus problemas, é com ela que eu sustento os meus filhos, que eu cuido da minha família. Eu acho que de qualquer maneira precisava, porque tinha que ter alguém para fazer, né? Se ninguém quisesse fazer esse trabalho, como que seria? Onde estariam esses corpos? Onde estariam colocados? Como as nossas ruas estariam, nossas casas? Qual seria a situação? Deixaremos ali o processo de morte evoluindo? De putrefação, decomposição? Como é que a gente ia estar lidando com isso? Se não fossem as pessoas que tratam com todo respeito os mortos. Eu já não me questiono tanto assim. Isso nada mais tem a ver com sorte. Observo vocês ainda cuidando de mim. Mas afinal, o que é a morte? Eu me sinto mais confortável em pensar que a morte não seja o final de tudo, né? Mas a gente não tem certeza de nada nesse mundo. E quem é que pode dizer que não, né? Quando a morte bate na porta de qualquer pessoa,
A morte, ela é igual, ela não escolhe classe social. A morte, quando ela bate com uma pessoa, ela é igual para todo mundo. Pode ser rico, pobre, pode ser branco, preto, amarelo, vermelho. Então a morte, ela não faz distinção de classes sociais. E a morte, ela não tem idade. Então eu vejo, por exemplo, as pessoas se assustando muito na questão, assim, nossa, ele é tão novo, mas ele morreu. Né, assim, como se a ordem regular das coisas é que a gente só morresse quando nós fôssemos velhos. Né, assim, então eu acho que a nossa sociedade, ela realmente, ela encara a morte ainda, ela não encara a morte próxima, mas encara a morte como um grande espetáculo, desde que a morte seja do outro. Tem gente que antes de falar, a morte bate 3 vezes na boca, né, quase como se execrando ela. Mas nem sempre foi assim, né? Os antigos, né, lidavam com a morte de uma forma muito diferente. Né? A morte era cotidiana, as pessoas ritualizavam a morte. Não existe forma ideal de encarar a morte. Existe aquela que para nós, vamos dizer, de alguma maneira, a psicologia sempre sai por essa via, né? Que é uma questão pessoal, tem a ver com a história de vida, com aquilo que a gente considera que é essencial na nossa existência. É essa forma de morte que a gente deveria ter. Por isso que nunca as pessoas estão preparadas para isso. Mesmo quem trabalha com a morte, você não está preparado. Você não quer mais... A gente sempre pensa, isso não vai acontecer comigo, só com os outros. Só que a gente se esquece que nós somos os outros dos outros. Eu não sabia que ia ser assim. Os cuidados com esta carne já não me dizem respeito. Embora talvez nada mais eu sinta, parece que eu ainda os preocupo de algum jeito. O processo de falecimento hoje dentro do município de São Paulo, ele tem algumas etapas. Caso a pessoa tenha falecido de causa externa, o que é causa externa? Um acidente, um homicídio, um suicídio, né? Algum tipo de morte nessa sequência que eu coloquei é tratado como causa externa, então é um caso de polícia. O delegado, teoricamente, se dirige até o local, e havendo vestígios que exijam a presença do perito, ele vai acabar solicitando a presença do perito no local para estar fazendo os exames. E aí começa o trabalho da perícia. Uma vez que a perícia foi acionada, a perícia chega no local, legalmente o local, até o exame completo, é do perito. Então quem manda no local é o perito. Depois que é concluído o nosso trabalho pericial, o perito não tem mais dúvidas, né, a recolher. Esse cadáver ele é liberado para recolha, ele é recolhido e vai para o Instituto Médico Legal, aí vai ficar para a perícia do médico legista. Aí ele vai examinar o corpo, para ver ferimento, ver causa-mortes, né, para concluir o trabalho dele também. O Instituto Médico Legal, nós pegamos casos exclusivamente que têm violência envolvida, que perfazem 4 tipos: homicídio, suicídio, acidente e morte suspeita. No caso do Serviço de Verificação de Óbitos, são os casos de mortes, entre aspas, as mortes ditas naturais, em que a pessoa ou falece em casa ou falece no hospital e o profissional da saúde, o médico no caso, não sabe qual foi a causa-morte, mas não tem violência envolvida. E a partir daí inicia-se o processo de sepultamento, né, de contratação da homenagem. Tá? Nos casos de causa externa para cremação é um pouco mais difícil, porque normalmente há uma investigação da causa da morte. O que a gente faz? O corpo chega aqui, ele desce lá embaixo, a gente recebe os corpos, aí lá fica chamando, a gente coloca no elevador, ele vem aqui em cima, faz a cerimônia, desce, né? Aí a gente identifica os corpos lá embaixo e coloca na câmara fria.
E ela vai aguardar o horário dela para outro dia ser cremada. Cada um tem o seu horário, né? Então, quando é feita a cremação, encerra-se ali a possibilidade de qualquer procedimento de exame de DNA ou exame do corpo. Cremou, acabou, não tem como dar sequência nesse processo. Então, normalmente a possibilidade de se cremar num caso de morte por causa externa é mais complicada. O processo é basicamente esse. Tá? A pessoa foi informada, ela vai seguir esses passos todos até chegar no momento final, que é ou o sepultamento ou a cremação. Você tira foto de morto? Credo. Ah, Deus me livre, você tá doido, mas sai de perto de mim, você tá louco. Você tem muita coragem, você é sangue ruim. Nossa, o senhor é coveiro? Eu falei assim, não, coveiro é quem planta couve na feira. Até. Mexer com morto, né? Se ele levantar, o senhor não tem medo? O senhor não tem nojo? Oi, tudo bem? Ela sai limpando a mão, é legal. Os caras que para trabalhar um serviço desse tem que beber. Eu não bebo. Profissionais que lidam com a morte no seu cotidiano, eles podem ter sim isso pode afetar a vida deles bastante fortemente, porque vivem muita situação de sofrimento, às vezes eles são estigmatizados, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa é uma pessoa, tem a sua história de vida, suas escolhas e tal, e também suas formas de enfrentamento. Então não dá para dizer genericamente. Agora, de qualquer maneira, é preciso cuidado, principalmente quando o nível de sofrimento e de estresse é além da conta que a pessoa aguenta. Então, você falar para as pessoas assim, eu sou sepultador. O quê? Eu sou sepultador. O que é isso? Coveiro. Nossa, que absurdo, você é coveiro? Né? As pessoas já te discriminam. E porque o ser humano não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, com essas questões da morte. Né? Ela lidar muito bem com qualquer outra coisa. Mas quando entra no mérito de morte, aí a pessoa já cria todo um preconceito e começa a olhar os profissionais dessa área de uma forma diferente. Eu não vejo como um preconceito. Eu vejo como, nossa, você tem muita coragem para fazer isso, mas não é uma coisa natural. Tanto é que eu até brinco às vezes, quando eu não quero muito entrar no assunto e perguntam o que eu faço, eu falo que eu fotografo natureza morta. Na época eu estava namorando com a menina, ela falava de que eu trabalhava. Eu falava, eu trabalho na floricultura, né? Se eu falasse para ela que eu cortava de fundo, que ela tinha medo disso, eu acho que ela tinha me largado, né? Ela só foi descobrir da minha profissão depois nós casamos, depois de muito tempo. Ela foi desgramada. Se eu soubesse que trabalhar com jamais, eu tinha quase casar com você. Hoje ela acostumou, hoje é normal. E a gente procura explicar e orientar de uma forma que alguém tem que fazer esse trabalho. E é um trabalho muito digno. Eu não faria. Algumas pessoas falam. E eu digo, e acredito que outros dizem dessa forma também, é uma questão de adaptação. Né? Os meus primeiros 3 meses, não no setor fábrica, mas no setor motorista, atendendo o munícipe, a família enlutada, os primeiros 3 meses foi difícil, porque você se depara com situações assim, extremamente constrangedoras. Ela é louca. Desajustada. Meu pai até hoje diz que isso não é profissão. Ele acredita piamente. Aí eu falei pra ele, quando ele morrer, ele pode cavar um buraco e se jogar dentro dele antes de morrer. E já fica lá. E quando ele morrer, tá tudo certo. Porque aí ninguém vai mexer nele. Porque, na minha visão, isso é um desrespeito. A sociedade passa longe. Passa longe. Aí quando eu tenho que entrar aqui, entra já contra a vontade e querendo sair de imediato. Aí quando percebe o serviço que a gente faz, aí valorizam, mas é aquela valorização momentânea, não é a valorização com uma profundidade. A pessoa valoriza e já sai e já quer ficar longe do serviço. Eu acho que a gente tem, quando a gente explica, esclarece o que se faz, qual é a importância, surge até uma certa admiração, porque muito pouca gente talvez teria condições, capacidade de fazer o que a gente faz. O pessoal fica, na realidade, com curiosidade.
O que mais me emociona é eu fazer um trabalho de anjinho. Sabe, você fazer um trabalho de recém-nascido, de um bebê de 2 aninhos. Um caso que me deixou bem estremecido uma vez foi quando eu estava atendendo uma ocorrência de suicídio. A mãe, eu saí do quarto onde a vítima estava, a mãe me abraçou, chorando, segurou pelos meus braços e perguntou se era verdade o que estava acontecendo, olhando nos olhos, chorando constantemente. Me arrepia só de lembrar da situação. E é ilusitado isso, não é constante que acontece isso. E é uma situação que a gente fica entre o serviço, que é um objeto, e o respeito com a família, que é uma pessoa. Antigamente eu era aquela pessoa assim, muito amorosa, qualquer coisa me chorava. Eu chorava quando eu vi um parente meu morrer, um amigo meu, dependendo do caso. Você fica uma pessoa mais fria, parece que tudo para você é normal. É interessante que quanto mais a gente fica na profissão, mais sensível a gente fica. As pessoas acham o contrário, que quanto mais tempo passa, mais insensível a gente fica. E eu brinco que se a pessoa diz que está acostumado, eu falei, pega essa pessoa, retira do serviço interno e trata, porque não é normal. Quando você não é da área, você entra e vai trabalhar e você se depara com cenas que você não está acostumado, lógico que vai te chocar. Mas aí você vai, um caso, outro caso e outro caso, você vai acabando meio que se acostumando um pouco. Porque a gente faz uma análise, né, do caso técnica. A gente acaba, quando você vai atender um local, você procura ver aquela cena, aquele ambiente, de maneira técnica. Você não vê muito no emocional. Você vê muito sofrimento do ser humano. Todo dia morre gente. Todo dia você vê o sofrimento das pessoas. Aí você se coloca no meu lugar. 30 anos você ouvindo isso. O sofrimento das pessoas não é fácil. Imagina o meu psicológico, como que está. O que a gente está discutindo muito é que as instituições ofereçam espaços de elaboração quando tem uma situação vivida que é muito difícil. Então, por exemplo, do serviço funerário, eles relatam, por exemplo, quando é uma criança ou quando é uma situação que os envolve profundamente. Então, nesse momento, seria importante que a própria instituição oferecesse esse espaço de cuidado, não. O problema é que está sempre todo mundo correndo, com muito trabalho e tal, e muitas vezes não há espaço, mas a gente acha que isso é muito importante. E a intenção da administração é exatamente essa, né? Criar núcleos de trabalho para que os nossos profissionais dessa área que têm esse contato, sepultadores, motoristas, veloristas, eles tenham um acompanhamento, né, de psicólogos, façam esses trabalhos, porque é uma carga muito negativa que se recebe exercendo essa função. E essa carga, ela é absorvida por esses profissionais e isso causa um mal muito grande à saúde deles. Lidar com a morte alheia nos faz refletir realmente o que é, que valor tem a vida, né? E não é só eu. É eu e os meus amigos de trabalho, às vezes nós paramos, ganhamos um tempo aqui e a gente tem essa conversa. Você vê vidas perdidas aí a troco de nada, por uma besteira grandiosa, né? Então com isso a gente vai aprendendo que valor imenso tem uma vida e eu me sensibilizo com isso. Eu acho que a vida é importantíssima, tem grande valor. Eu acho que é uma forma de dar valor à vida, se apegar a coisas que muitos acham banais, mas vale muito a pena, que seria desde chupar um sorvete, passar o dia com a família, com os amigos. Então, aproveitar o momento, eu acho que é um dar valor à vida. E aproveitar as situações que aparecem. A gente começa a ver o quão pequenos, frágeis nós somos. Então você tem condutas diferentes, questão de velocidade, você passa a ponderar. Uma série de condutas na vida de sociedade que você vê outras pessoas fazendo, você começa a julgar diferente. Que a profissão representa para mim, acho que tudo. É uma coisa que eu gosto muito. Eu
sempre tive contato com a perícia, aprendi a me apaixonar por isso e ela para mim significa tudo. É uma coisa que eu faço com muito prazer e gosto muito do que eu faço. Eu gosto dos desafios. Eu sempre gostei de desafios. E assim, eu acho que cada dia na medicina legal a gente tem um fato diferente, alguma coisa que vai te levar, te estimular a raciocinar. E isso acho que para mim hoje é o que assim que representa de mais, o que me chama mais, que me motiva mais para a profissão. Você jamais vai conseguir retornar aquele ente querido perdido, mas se você conseguir elucidar a maneira como a pessoa foi assassinada, isso para a família já é uma grande coisa. Eu tenho a minha profissão como uma profissão linda. Eu acho tudo isso aqui maravilhoso. O processo de embalsamamento, o processo de formalização da tanatopraxia, os produtos que a gente usa. Eu sou fã do que eu faço, gosto mesmo. A morte a gente acostuma com ela, sabe que é natural. A gente vê a morte, tem gente que acha que a morte é um sofrimento, mas todos nós vamos ter que passar por isso aí. Nós mesmo estamos trabalhando, um dia o colega nosso vai ter que levar nós. Então a gente já habituou com isso aí, né? Acostumou, ficou normal. Eu me orgulho da minha profissão porque tem muita gente que, por sentir repulsa da nossa profissão, muitas vezes eles vão cair na nossa mão. Nós somos os últimos a pegar eles e colocar eles e sepultar eles. Independente do que acreditem, por mais que ignorem, por mais que não pensem, existe alguém ali. Às vezes contente, às vezes comovido, por vezes perplexo. Mas vai existir alguém preparado ali para cuidar de mim, para cuidar de nós.